Hoje eu quero compartilhar alguma coisa sobre a fé. A fé em Cristo. A fé que nos leva à vitória. Só alcançamos a vitória pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo dias de lutas, de problemas e de muita incerteza quanto ao futuro. E não estou falando isso por causa de eleição agora, não é nada disso não, tá? É porque isso é bíblico. Cada dia que passa, estamos chegando mais próximo do final dos tempos. O que eu tenho visto e ouvido, inclusive no meio evangélico, não tem me alimentado de muita esperança de um futuro melhor para essa terra, não. Irmãos, à medida que o tempo passa, fica nítido para quem tem discernimento espiritual, fica nítido a necessidade que nós temos de estar preparados para enfrentar o que tiver que vir pela frente. Aqui tem pessoas que já estão numa certa idade, mas tem crianças, estão começando a vida, tem mulheres grávidas, na alegria de ver seus nenéns nascerem. E o que se pode esperar deste mundo? Mas, irmãos, uma coisa eu tenho certeza. Aliás, é a única certeza que eu tenho, de que o Senhor guardará a vida dos seus filhos. O Senhor guarda os seus santos. O salmista, lá no Salmo 97, no versículo 10, ele diz assim: ó, vós que amais o Senhor, detestai o mal, Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. O Senhor nos guarda. Então não tenhamos medo. Mas para não termos medo, precisamos estar firmados na fé. Porque senão o temor nos abate. A Bíblia nos mostra, no capítulo 11 de Hebreus, e em tantas outras passagens ao longo das Escrituras, uma lista de homens e mulheres que passaram por imensas lutas, imensos problemas terríveis, mas que alcançaram a vitória. E alcançaram movidos única e exclusivamente pela fé em Deus. Só. Volta e meia, a gente ouve testemunhos de irmãos em Cristo, né, sobre as suas vitórias diante das suas lutas, como domingo passado aqui nós ouvimos a irmã Jennifer falando, né, hoje, quem vê a Jennifer hoje, né, não tem como não perceber a vitória na vida dela por meio de Jesus Cristo. Não tem como, né? E, irmãos, ao lermos estas passagens acerca desses irmãos do passado, das suas lutas, né? Ao ouvirmos esses testemunhos, dessas vitórias, né, que a gente está constantemente ouvindo, a gente às vezes para e diz assim: ah, se eu tivesse a fé daquele irmão. Relatos bíblicos de homens que passaram por situações que depois nós vamos tratar de algumas aqui. Você diz assim: que fé? Ah, se eu tivesse pelo menos um pouquinho daquela fé. O que é fé? O grande conceito acerca da fé nós encontramos lá no capítulo 11, no versículo 1 de Hebreus. É o tradicional versículo, que diz, né, que a fé é a certeza de coisas que se esperam.
e a convicção de fatos que não se vê. É você ter convicção daquilo que você não está enxergando. Então, irmãos, lendo um versículo como esse, nós temos a tendência de pensar que para nós termos fé, é necessário uma busca, às vezes até desesperada, para se conseguir alcançar o que é impossível de ser alcançado aos olhos humanos. Às vezes, conversando com irmãos, a gente percebe isso. Não, pela fé eu vou conseguir isso. E o problema é que, se não conseguir, e aí? Você não tem fé? Irmão, se eu soltar a mão, esse microfone aqui da minha mão, esperando que ele não caia, que ele pare aqui no meio do caminho para não quebrar, eu vou ter que comprar outro. Porque Deus respeita a lei da gravidade que Ele mesmo criou. Então não adianta querer chegar aqui, pela fé eu vou jogar, e ele não vai quebrar. Vai sim, vai se espatifar, porque Deus respeita isso. Quando nós lemos na Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, e a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, nós podemos entender duas coisas acerca da fé. Duas coisinhas. Primeira, a fé cristã, ela é uma convicção que nós adquirimos pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir é pela pregação da palavra de Deus, né? Então é uma convicção que nós adquirimos por esta palavra, da existência de um Deus soberano, que é o Criador de todas as coisas, o Criador e sustentador de tudo. João 1,3 declara lá, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Para algumas pessoas isso é loucura, mas para aquele que creu na palavra, sabe que isso é uma verdade. Tudo que foi feito por Deus. Hebreus 11, no capítulo 11, né? Hebreus 11, 3 e 6 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, irmãos, se você ouviu da palavra e você creu nesse Deus, você tem fé. A fé de Cristo está no teu coração. Por que que o ímpio, o ateu, por que ele não tem fé nas coisas de Deus? Porque ele não crê. A segunda coisa, que essa fé deve ser exercida em nossas vidas por meio de um caminhar, dia após dia, com os olhos fixos nas promessas e nos preceitos desse Deus que nós dizemos que cremos. Então, se você crê, e agora você se submete a Ele, vive por Ele, fixado nele, isso é fé. É o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 37, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? E aqui eu quero colocar 5 coisinhas. O que é viver por fé? Primeiro, abandonar toda a confiança em nossos próprios recursos. É fácil isso? Mas é o primeiro ponto se você vive por fé.
abandone os seus recursos para confiar nele. 1 Samuel 26, de 7 a 10, nós lemos que Davi, sendo perseguido por Saul, Davi encontrou Saul dormindo numa caverna. E a Bíblia diz lá, olha só, o momento de Davi, a possibilidade que Davi teve. Diz lá, vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança no chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? E acrescentou Davi, olha que lindo isso daqui, tão certo como vive o meu Senhor, este o ferirá. Ou, se ele não ferir, o seu dia chegará em que morra. Quando? Não sei. Mas também, o Senhor pode fazer diferença. E ele diz lá, ou que descendo a batalha, ele seja morto. Enfim, o que Davi colocou aqui, deixou claro, é que ele não ia usar dos recursos dele. A confiança dele estava na dependência do Senhor. Estava deixando Deus agir e não ele usar os recursos que ele tinha. Davi poderia ter feito isso, mas ele esperou o tempo de Deus. É o que nós devemos fazer. Às vezes, irmão, nós dizemos que confiamos em Deus, mas a realidade é que nós confiamos muito naquilo que nós podemos fazer. Confiamos naquilo que está às nossas mãos. Ou até mesmo naquele fio de possibilidade que temos para resolver um problema. Mesmo que essa possibilidade seja remota. Mas enquanto a gente tem alguma coisa para nós nos apegarmos, para tentar fazer a nossa maneira, a gente tenta, a gente corre atrás. A crise está gerando desemprego. Todo mundo sabe. É assim que nós cansamos de ouvir aí, 14 milhões de desempregados. Onde que está a nossa confiança? Nessa hora, onde é que está a nossa confiança? Em Deus, que pode nos sustentar, porque Ele diz que nos sustenta, que pode abrir as portas, ou em amigos, pessoas influentes, que podem interceder por nós. Deus pode usar pessoas, esse pode ser um caminho, colocar alguém influente próximo a você, para que você consiga alguma coisa. É assim que Deus abre as portas. Mas o problema é o nosso coração. Nós colocamos diante de Deus, estamos orando por isso, às vezes a gente nem ora pelo problema, a gente já quer buscar a solução, a nossa maneira, afobadamente. Jovens, que às vezes estão gostando de alguém e reclamam às vezes, poxa, fulano não presta atenção em mim, nem olha. E aí começa a arrumar um monte de artifícios, jeitinho, para poder dizer, estou aqui. Confie em Deus. É nessa hora que você tem que depositar a sua confiança nele. E eu não pensei em dizer isso aqui, mas eu lembro muito da minha esposa quando me conheceu. Que depois ela disse assim, e foi 2 anos e meio que eu convivi com ela sem saber que ela gostava de mim. Porque ela disse, o dia que eu te vi, que eu gostei, eu falei, Deus, se for Ele, o Senhor me dará. Porque eu não vou mexer um dedo para que Ele saiba disso.
Então essa é a posição que nós temos que ter. E Deus honra. Pessoa às vezes parece um problema de saúde. Na hora que ele sabe do problema, pronto, a única coisa que está na cabeça dele é um médico. Qual é o médico? Qual é o salvador da pátria para resolver meu problema de saúde? E eu fiz isso recentemente. 5 anos sofrendo de dor. Tenho falado aqui, eu vou falar, porque esse período na minha vida foi fantástico. 5 anos me arrastando. Eu fiz uma viagem, eu fui à Argentina com a minha família, e meu passeio lá era andar 100 metros, sentar numa calçada ou num banco, se tivesse à beira da rua, numa praça, porque eu não conseguia andar. E aí elas tinham que entrar numa loja, ver um negócio, ver outro, enquanto eu conseguia pegar fôlego para levantar, para andar, de dor. 5 anos. Eu fui a 10 médicos. Por quê? Não, eu não confio em qualquer médico. Eu não sou burro, eu não sou bobo. O cara fala uma coisa, mas eu tenho cabeça para pensar. E isso, aquilo. E fui a 10 médicos. Quando literalmente eu vi que não tinha mais solução. E aí o interessante não é que nessa hora também eu acordei para dizer, não, Senhor, agora é o Senhor quem resolve. Não foi nem isso não. É quando chegou um momento que eu falei assim, não, acho que não tem mais jeito. Se Deus fizer, vai fazer, se não fizer, porque não dá mais, ninguém resolve. E quando isso aconteceu, Deus resolveu. Pegou uma irmã que olhou para minha cara e falou assim, Júlio, eu não aguento mais ver você assim. Vai no meu médico. Eu ainda perguntei, qual é a especialidade disso? Eu já fui em 3 desses. Só fui por educação. Só fui porque ela foi tão legal comigo, eu não queria fazer isso com ela, dizer eu não vou, muito obrigado. Eu fui. Cheguei lá, sentei na frente dele, doutor, eu vim aqui porque me mandaram. Porque eu já não estou mais afim de médico. Não estou confiando mais em ninguém, ninguém resolve nada. O que você tem? Contei a história, ele me pediu um exame, que nenhum dos outros 10 tinham pedido. O problema estava lá. Aquilo para mim foi uma lambada. Mas é assim que funciona normalmente na vida da gente. Deus é o último plano. Seja qual for, irmãos, o problema que você estiver passando, seja qual for o seu problema hoje aqui, não fica ansioso não. Não fica. Lembra do salmo que a gente fala de cor e salteado? Que de repente eu vou ler ele aqui agora, você vai dizer assim, de novo, ler esse versículo. Mas lembra dele. Mas lembra, colocando ele na sua mente, entendendo. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da onde é que vai vir? Dos meus recursos, daquilo que eu posso fazer, do que o outro tem capacidade. Da onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, se nós cremos que Deus fez céus e terra, se nós cremos que estamos aqui nesta noite com o fôlego da vida, porque é Ele que está nos sustentando, será que nós não podemos crer que Ele está vendo os nossos problemas e que na hora que Ele quiser, Ele resolve? Então, irmãos, se você crê que Deus existe, crê também que Ele pode resolver. E saibamos esperar. Esperei pacientemente pelo Senhor. Esperar. Davi abandonou totalmente a condição que ele tinha de chegar ao trono antes do tempo, ser ungido como rei. Mas ele esperou pela providência e o momento de Deus. Então, irmãos, viver pela fé é renunciar os nossos próprios recursos. Segundo, apegar-se às promessas de Deus. Viver pela fé é se apegar, é tomar posse
das promessas de Deus. Gênesis capítulo 6, de 1 a 22, nos mostra lá que Deus, em sua ira, com a maldade, do ser humano, do coração do homem, Ele resolve acabar com todo ser que Ele tinha criado. Ele resolve varrer da terra. Esse texto nos mostra que havia um homem chamado Noé, que a Bíblia diz que achou graça diante do Senhor. O verso 9 diz lá: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Irmãos, quando nós somos justos e íntegros, a graça de Deus se manifesta. O problema é que às vezes a gente é justo, no conceito que vocês devem estar entendendo de justiça, filhos de Deus justificados pela graça dele, aqui, enquanto estamos de boca calada ouvindo. Mas na hora que começamos a abrir a nossa boca, podemos começar a despejar muita coisa que nos leva a perder a nossa integridade diante de Deus. Mas Noé era um homem íntegro e Deus se alegrou. O verso 18 a 19, Deus promete a Noé. Aqui Deus faz a promessa de que ele e toda a sua família e um casal de cada animal seria, conservados com vida. E para que esse plano divino pudesse ser realizado, que Deus pudesse ir à frente com o plano dele, Deus mandou Noé construir uma arca, porque ele ia destruir a terra com o dilúvio. O verso 22 nós lemos lá assim, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Hebreus 11, no versículo 7, mais detalhadamente diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, temor e obediência a Deus é a mais pura expressão de fé. A fé de Noé não foi uma fé louca. Vai cair água, vai subir tudo, vou fazer porque... Não, a fé dele estava firmada na palavra de Deus, naquilo que Deus disse para ele, porque ele conhecia Deus. E ele obedeceu à voz de Deus. Se não tivesse obedecido, teria se afundado. Irmãos, imagina a gozação dos amigos, do povo ao redor de Noé. Imagina as condições de trabalho. Se coloca no lugar dele. Uma arca, que andei lendo aí, diz que tem 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, distribuída em 3 andares, 14 mil toneladas e mais ou menos 4.500 animais para um homem construir, sem ferramenta, sem mão de obra, sem material apropriado, sem nada. Noé não olhou nem para as condições meteorológicas para duvidar, para dizer como esses montes, esses outeiros, como é que vai chover para inundar essa terra toda. Ele não olhou para nada. Ele confiou na promessa de Deus. Deus salvaria ele, porque iria destruir a terra. Será que nós temos olhado para as promessas de Deus para as nossas vidas? Noé olhou com os olhos da fé, para esse Deus que fez a promessa. Ele não olhou com os olhos da razão.
Na cabeça de Noé foi: se Deus falou, está falado. Se Deus disse que vai fazer assim, Ele vai fazer, Ele vai cumprir a sua palavra. E é isso que nós temos que ver, irmãos. Aquilo que Deus deixou para nós aqui, Ele vai fazer acontecer. Porque Ele não é Deus que mente. Ele cumpre a sua palavra. Então, irmãos, a nossa fé, ela tem que estar baseada naquilo que Deus fala, e não naquilo que nós achamos que podemos fazer, se nós tivermos fé. Pela fé, eu vou comprar um terreno, vou construir uma casa linda. Vou, isso é por fé. Você não tem fé não? Já estou vendo, já tomei posse. De vez em quando a gente escuta essas coisas. Volta e meia. Quero dizer para você que se você não tiver meios financeiros, se você for um gastador, você não vai construir casa nenhuma, não vai comprar terreno nenhum. Você não vai sair de onde você está. Com toda essa fé, com toda essa posse que você está dizendo que você está tomando. Lucas 14, 28, Jesus diz lá, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É preciso calcular. É preciso saber que existe um custo. E da onde é que vai vir esse dinheiro? Não tem o caixa 2. Vai vir de algum lugar. E é do trabalho que deve vir. Júlio, mas também está escrito lá: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Já falei muito isso também. Parece que o negócio é só se deleitar. Eu lembro dos céus. Lembrou? Celso é assim: deleita-te no Senhor. O problema está aí, eu boto a minha cuequinha, tomo banho, passo perfume e vou pro quarto dormir. Deleita-te no Senhor, Ele satisfaz sim. Deus tem prazer de satisfazer os nossos desejos. Mas lembre também lá de Gênesis 3,19, que diz: no suor do teu rosto comerás o pão depois do pecado. É com trabalho que a gente consegue as coisas. Então, estude, adquira uma profissão, arrume um trabalho. Aí sim, faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Faz a tua parte. Não fique esperando tudo por Deus não, porque aí você vai se decepcionar com Ele. Noé teve todas as condições de não acreditar naquilo que Deus falou. Teve todas as condições. Teve condição de murmurar, de se desanimar, de se revoltar contra Deus, mas nada disso ele fez. Ele não optou por trilhar esse caminho. Por que ele não optou? Porque ele creu na promessa. E nós estamos crendo nessas promessas que nós temos. Hebreus 13, no versículo 5, lá diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Será que nós realmente cremos nisso? Será que nós realmente cremos que nas horas de dificuldade o Senhor estará conosco? Trabalhando em nosso favor? Será que a gente crê nisso? Irmãos, é isso que a gente tem que lutar. Quando a gente diz, quando a gente ora, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumentar a fé é isso, irmãos. Essa noite aqui, essa palavra que você está ouvindo, da gente parar e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso viver o Teu Evangelho. Eu preciso viver como a Tua palavra quer que eu viva. Viver de acordo com os Teus princípios, com a Tua vontade. É isso que vai nos aumentar a fé.
Então, irmãos, da mesma forma que Noé, se nós quisermos ser vencedores, quisermos ter fé, nós devemos nos agarrar a essas promessas. A terceira coisa, viver pela fé, é caminhar dia a dia em obediência a Deus. A gente fala de obediência 24 horas por dia. Mas será que nós somos obedientes a Deus? Nós obedecemos a palavra dele? Hebreus 11, o versículo 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Você viu que obediência? Deus mandou que Abraão fosse para um lugar. Deus não deu, não disse qual seria o lugar. De uma promessa. Mas se Deus falou, está falado. Abraão tomou posse da palavra de Deus e foi. Irmãos, Abraão não era um jovem, um adolescente em busca de realizações ou aventuras. Ele tinha 75 anos de idade quando ele deixou tudo para ir, por obediência, em direção a apenas uma promessa. Loucura, né? Loucura. E a gente não consegue às vezes obedecer naquilo que não é nem o abstrato, é o concreto. Está aqui, É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Obedeça. A gente não obedece. Quanto mais aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Irmãos, Deus se alegra com obediência. Em Êxodo 20, no versículo 4 a 6, Deus é muito claro e objetivo quanto à questão da obediência. Quando ele diz lá, eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, Deus se alegra. Não tem como Deus não satisfazer desejos de corações que amam o Senhor, que obedecem, que vivem para Ele, com integridade de coração, não tem? Esse é o caminho. Lendo 1 Samuel, capítulo 15, nós vemos que quando Saul poupou Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, poupou tudo isso dizendo que era para o sacrificar ao Senhor. Boa ideia, né? Bom. Como é que é? Fugiu aqui a palavra. A intenção, que intenção maravilhosa. Pegou tudo de bom, do melhor, para sacrificar ao Deus. E o que recebeu por resposta? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é contra o pecado, é como o pecado de feitiçaria. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Irmãos, não adianta orar, não adianta criticar o irmão porque ele não vem à vigília de oração na sexta-feira. Todos nós deveríamos vir. Talvez o nosso país está do jeito que está porque o povo dele não chama pelo nome dele unidade. O povo dele é um povo dividido, é um povo que só vive brigando.
Mas não adianta orar se você não obedece. Isso é fogo estranho para Deus. É perda de tempo. Talvez possa ter aqui, irmãos, nesta noite, pessoas com muitas dificuldades nessa área da obediência. Irmãos, a falta de obediência ou a desobediência, ela produz consequências terríveis na vida de uma pessoa. Ela foi a causa da queda do homem lá no Éden e a causa da entrada do pecado nesse mundo. A desobediência. Homem e mulher que foram criados para viver no Éden, passeando na presença de Deus, perderam tudo isso pela desobediência. Percebendo que estavam nus, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí perguntou Deus ao homem: quem te fez saber que você está nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Talvez hoje tenha gente aqui nu, escondido atrás de uma linda roupa, escondido atrás de um belo testemunho, por verbalizações. Mas, irmãos, pela desobediência, por não concordar com a palavra, pode até sair daqui, sair dos muros deste arraial, e ir para o chiqueiro do mundanismo, inclusive o mundanismo religioso, tudo aquilo que não tem nada a ver, porque hoje é assim. Existe um mundanismo gospel, tem nada a ver. Olha para a Bíblia e vê se o que você acha que não tem nada a ver, se tem ou não tem. E aí vai para o chiqueiro se lambuzar na lama podre da prostituição, do namoro safado, sem vergonha, mundano, porque namoro não é para filho de Deus, esse namoro aí. Sexo fora do casamento, adultério, homens traindo, a gente volta e meio evangélico, homem trai a mulher, depois casa com a mulher, abandona a outra, e são crentes, a lama podre da perversão da prática da homossexualidade, essa desgraça que cada dia está crescendo. O diabo está lá, fazendo proliferar. E o pior de tudo, que ainda acham que conhecem a Deus, porque tem até igreja, pastor, para isso. Os vícios das bebedeiras, das drogas. Irmãos que não estão preocupados com a palavra, o que diz, foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. E está aí enchendo o talo de cerveja, de vinho na beira dos filhos. E não precisa nem de ter filho não, porque amanhã você pode estar na sarjeta. Porque eu tive um irmão que eu me orgulhava dele. Ele enchia o talo, como dizem, e dizia, batia no peito: vocês nunca vão me ver de olho vermelho, porque eu sei beber. Morreu alcoólatra com câncer no fígado, cuspindo
vomitando sangue. A última cena que eu vi, quando ele entrou na Unimed. Fugir da aparência do mal. Para que essas pragas desses vícios? Onde isso vai te levar? O que isso te dá? Parece que a gente quer ser contra. Fuja, irmãos. Não entra na lama da má conduta emocional manifestada por meio da verbalização e da escrita que esteja em desacordo com os princípios da palavra de Deus. Você não é adúltero, você não é um cachaceiro, mas dependendo do assunto, você arrebenta com os outros, pela voz ou pela escrita. Inclusive eu quero chamar a atenção aqui para você que está aí raivoso por causa dessa política nojenta, agindo de forma intolerante e odiosa para com irmãos. Cuidado. O direito de respeito que você tem pelas suas opiniões, por aquilo que você pensa, é o mesmo direito do outro. Qual é a diferença de alguém que diz que negro não é gente e você que chama o irmão de burro por não contestar isso? Teu irmão não é burro. E isso um bom adjetivo ainda, porque tem outros terríveis aí. Como é que Jesus trata você quando você age para com Ele diferentemente do que Ele pensa? Como é que Jesus trata você? É assim? Irmãos, antes de fazermos qualquer coisa, vamos pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. O que Jesus faria? Que lembremos, irmãos, que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é um novo mandamento, porque o primeiro que tinha dito lá, amar o Senhor teu Deus de todas as coisas, e o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo, ele deu um novo, porque o amar o meu irmão como eu amo a mim, é o que nós estamos vendo por aí. Você que desce o pau no seu irmão falando o que acha que deve falar, de público, estampado para o mundo ler, ver o que você pensa, você não está amando nem você. Como é que você vai amar o teu próximo? Era isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É dessa forma que você vai amar o teu próximo? E aí Jesus vem e diz: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque Jesus não faz isso com a gente. Irmão, só se lambuza na lama podre do chiqueiro, desse mundanismo que está aí. Aquele que o Deus a quem diz servir, não é o Deus verdadeiro, autor da verdadeira fé. Porque quando nós temos a fé verdadeira, a cruz faz parte da nossa vida. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui da igreja nesta noite, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Irmãos, o presbitério está aqui, responsável pela administração da igreja. E primeiro você tem que crer que se existem esses presbíteros é porque Deus os colocou. Porque senão não tem razão de você estar aqui. Vai procurar um pastor. Essa liderança foi constituída por Deus sobre a igreja. Quer você queira
ou não. E essa liderança, irmãos, não quer mal de ninguém aqui. Pelo contrário, você não sabe como às vezes os irmãos gastam tempo pensando em como resolver problemas, com o único objetivo de ver as famílias felizes, em paz, instruídas na palavra, para que possam permanecer firmes diante das situações mais adversas que vamos encontrar neste mundo. Eu fico às vezes olhando, a gente ouve uma mensagem num vídeo do YouTube, do pastor fulano de tal, a gente cai de quatro babando. Pobre do irmão sobe aqui, dá uma palavra, só ouve crítica. Que eu não concordo, que eu acho assim, que eu acho assim. Caramba, o que você está fazendo aqui? Irmãos, é lamentável. Eu quero aproveitar essa noite para dizer aqui que é lamentável a falta de reconhecimento de autoridade por parte de alguns irmãos. Poucos. Adultos, jovens, adolescentes, que não dão a mínima para o governo, para o que Deus tem estabelecido em nosso meio. Não dá a mínima. A gente produz um evento preocupado com a juventude e marca um momento, um churrasco de confraternização para trazer eles para perto da gente. Rapaz, aparece gente descendo até do pé da goiaba. Lota. E depois a gente chama para um trabalho de discipulado com vistas ao crescimento espiritual da vida dele. E aí aparece 10, 15. Algo importante acontece na vida de algum irmão que se diz membro, que se diz pertencer ao corpo de Cristo, e as autoridades da igreja são as últimas a tomar conhecimento. Eu lembro quando o irmão Valtir resolvia viajar, ele sentava conosco ali na reunião e falou assim: eu estou pensando em ir em tal lugar, vocês concordam que eu vá? Hoje em nosso meio, todas as vezes o Júnior, às vezes falta aqui e tal, mas tudo comunicado, irmãos, o feriado, eu estou querendo sair para isso, algum problema? Não, irmão, vai em paz. O governo é plural, tem pessoas aqui para estarem cobrindo. A gente participa uns aos outros. E às vezes a gente procura, irmão, o que é fulano? Está lá na Grécia. Quê? Ele não se preocupa nem em querer a oração da igreja. O que nós podemos entender por tudo isso, irmãos? Se não, no mínimo, uma falta de conhecimento do viver da igreja, falta de obediência e até mesmo rejeição às autoridades. Viver pela fé, irmãos, é obedecer às ordenanças do Senhor. Submetei-vos às autoridades eclesiásticas. Noé, Abraão e tantos outros obedeceram, não apenas em situações simples, mas em situações que pareceram ser um absurdo de se exigir de alguém. E Deus abençoou de forma sobremaneira. Quarto ponto, penúltimo: viver pela fé é lançar-se sem reservas nas mãos de Deus em completa dependência dEle. O livro de Daniel, capítulo 3, nos conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Abednego, que não se curvaram em adoração a uma imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. Mesmo sabendo do risco de serem lançados, na fornalha de fogo ardente, mesmo sabendo,
eles não se intimidaram. Eles não se curvaram, mesmo sabendo, se eles desobedecessem ao rei, eles seriam castigados. Eles não se curvaram porque tinham em suas mentes o quê? A ordem de Deus. Eles não estavam naquela, não vamos obedecer, porque pela fé nós vamos sair bem disso aí. Não. O texto diz lá que eles se lançaram. Se tivesse que pagar com a própria vida, eles pagariam. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto. Isso estava na mente deles. Viver por fé é viver segundo o que estabelece a palavra. Esses homens venceram por causa disso. Estão na galeria da fé, chamada galeria da fé, por causa disso. Porque foram fiéis, porque foram dependentes, foram obedientes. Então por isso. Não foi porque eram possuidores de algo sobrenatural, de dizer, não, vou fazer isso porque vai acontecer isso. Não. A fé amparada pelo que Deus dizia. Quando o rei soube que eles não tinham se prostrado diante da imagem, chamou-os e, dando uma nova chance para eles, perguntou se eles estariam dispostos a obedecer. Olha que legal a resposta. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Olha só, se nosso Deus quer, eu determino. Se o nosso Deus quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha a fidelidade. Nós estamos na mão do meu Deus, é a dependência. A situação deles aqui foi essa, ó, nós dependemos dele, não é de você, rei. Nós dependemos de Deus, não é do governo desse país. Nós dependemos de Deus. Diante da resposta, diz a palavra, que Nabucodonosor se encheu de fúria e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam a seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Diz a palavra que por estar a fornalha sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro aqueles 3 rapazes. Olha só a temperatura. Quem foi lançar foi queimado. E o final dessa história, irmãos, vocês devem saber. E eu vou ler esse pedacinho porque é lindo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus.
É o que eu falei, irmãos. Eles não desobedeceram porque tinham fé que não morreriam. Para não desobedecerem a ordem de Deus, foi que eles lançaram nas mãos de Deus. Eles se lançaram numa total dependência. E é por isso que eles foram salvos. E aí vem a pergunta: a gente crê nisso? Ou isso é história? Ou isso é história? Porque se a gente crê, a gente tem que relaxar. A gente tem que estar igual um doido, discutindo, brigando, agredindo os outros por causa disso ou daquilo. Porque o nosso Deus vai nos livrar do que tiver que acontecer. Viver por fé não é alguém se lançar de um prédio esperando pousar seguro, mas é se lançar nas mãos desse Deus de poder, nas mãos dele, entregando toda a direção da vida nas mãos dele, independente das circunstâncias. E por fim, viver por fé é passar pelas provas, pelas provações da vida, mantendo-se fiel a Deus. Gênesis 39 nos conta a história de José, que, odiado por seus irmãos, foi vendido para o Egito como escravo. No Egito ele foi preso, falsamente acusado pela mulher de Potifar por tentativa de estupro. Você imagina os anos que ele passou na masmorra, anos de dor, sofrimento e humilhação. Nós não encontramos na Bíblia relato de que José, em algum momento de sua vida, tivesse sido infiel a Deus. Não encontramos. Deus, irmãos, se agrada da nossa fidelidade. Deus se agradou tanto da fidelidade de José, que o promoveu de encarregado do cárcere que ele era, a governador do Egito. Quantos cristãos que não suportam as provações? Ah, cuidado, irmãos. Não vamos conversar isso com o irmão não, porque a gente pode perder o irmão. Rapaz, se você não puder ser exortado, você está mal. Porque um cristão, ele tem que ser exortado. Eu tenho que estar sujeito a exortações. Tenho que ouvir, baixar a cabeça naquilo que eu estiver errado, pedir perdão e seguir em frente. Mas quantos não suportam? Mantenha-se fiel, confie nele. Honra a Deus com sua fé, porque certamente ele vai te honrar. Certamente. Os homens e mulheres de Hebreus 11, tantos outros aí espalhados, venceram porque tiveram fé. Venceram porque pela fé no Deus que eles conheciam, eles decidiram obedecer e manterem-se fiéis e acabou. Acabou. Às vezes eu brincava com minha mãe, dizendo que minha mãe era igual Siriaçu. Que minha mãe era um doce de pessoa. Mas se a gente chegasse na beira dela e perturbasse o santo dela, a bicha, rapaz... Eu falei, Sirizinha Açu. Siriaçu é assim, né? Aquele bichão grandão das panzonas. Você vai mexer com ele e tá, com as panzonas para cima de você. Aí eu brincava, igual um Siriaçu. Assim às vezes somos nós. Obedeça, irmãos. Seja fiel. Tire tempo para desenvolver a sua fé, através do conhecimento, do relacionamento com Deus. É aqui, ó, que nós vamos crescer. Não adianta orar, aumenta a minha fé. É aqui, ó, lendo, exercitando, padecendo, sofrendo injúria. É o irmão te dizer um monte de graça e você não revidar. Deus é o juiz. Deixa ele dar a resposta.
Deixa Ele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Fé não é coisa inconsequente, é o resultado de um conhecimento, de um exercício de vida com o Senhor. 1 Timóteo 6,12, Paulo dá um conselho a Timóteo. Diz lá, combate o bom combate da fé. Paulo não mandou Timóteo combater o bom combate ao pecado e nem o bom combate da justiça. Paulo não mandou. O bom combate que Paulo se refere e recomenda para Timóteo é relacionado com a fé. Combate o bom combate da fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a nossa luta principal, a maior luta nossa, deve ser manter nosso olhar firme em Jesus e manter ativa e intacta a nossa comunhão com Ele, porque só assim nós seremos vencedores, só assim nós vamos conseguir sobreviver a esse mundo. E aqui eu concluo essa mensagem, irmãos, dizendo que eu não vim aqui nesta noite trazer uma palavra de fé, no sentido de vocês saírem daqui saltitando de alegria, de êxtase, na esperança de que conquistarão tudo que vocês estão desejando. Para isso, eu indico vocês os programas evangélicos de televisão que estão passando aí. O que eu vim aqui dizer a você é que uma fé firme e inabalável em Deus não nos garante uma vida despreocupada e sem possibilidade de sofrimento, mas nos faz caminhar em paz e segurança a carreira que nos está proposta, deixando vocês cientes, Colossenses 3:24, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É isso que eu vim dizer para vocês. Irmãos, a fé em Deus proporcionou no passado, proporciona no presente, hoje, e proporcionará no futuro algum tipo de maltrato por parte do mundo para com as nossas vidas. A produzir. Jesus, o autor da nossa fé, ele disse lá, no mundo tereis aflições. Pedro também nos alerta em 1 Pedro 4,12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis. Quando vocês começaram a ouvir coisas esquisitas aí, não estranha não, irmão, se alegre. E tenha fé para permanecer firme. Lendo a Bíblia, nós vemos homens que vieram de situações aí das mais diversas, lutas terríveis, que foram provados, mas que ao fim de suas vidas eles foram aprovados por Deus. O que nos importa é sermos aprovados por Deus. É isso que nós temos que buscar. Irmãos, dos 12 discípulos que Jesus teve, a Bíblia não relata sobre isso, mas a gente lendo, 10 foram executados. João Batista, que Jesus sobre ele disse, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, foi decapitado, porque condenou, fez a atitude certa, condenou a conduta imoral de Herodes, que possuía a mulher do seu irmão. Esses homens não tinham fé? Os discípulos de Jesus que andaram com Jesus não tinham fé? Tinham. Claro que tinham, no fim deles. Irmãos, os acontecimentos do presente momento estão apontando para a gente aí coisas que a gente não tem nem ideia do que pode vir. Serão dias que eu, num futuro próximo ou mais longo, não sei, ao Senhor cabe todas as coisas, que se nós não estivermos alicerçados na palavra, presos, com paz nisso daqui, vivendo em temor, com comunhão com o Senhor, nós não seremos capazes de suportar, nós vamos sofrer muito. Hoje tem sido fácil dizer que é crente, muito fácil. Não somos perseguidos, não estamos correndo risco de vida ou de morte, não temos tido grandes problemas. Que problema que nós temos? Que problema?
problema que talvez você tenha é eu dizer que o namoro é mundano do diabo e você está namorando. Talvez esse seja o grande problema que você tem. Isso é problema? Mas tenha certeza de uma coisa: dias estão por chegar em que, se quisermos ser vitoriosos, nós vamos ter que viver literalmente pela fé. Então vamos aprender, vamos desenvolver para ser mais fácil. Porque se nós tivermos, você já viu aquele momento que está tudo preto na sua vida, mas você está em paz? Eu tive uma vez só, acho que em 30 anos de vida cristã, acho que eu tive uma vez só, de um momento muito difícil na minha vida, eu estar em paz. E naquele momento era a coisa que eu mais queria perder. E depois que aquele momento passou, eu falei: Senhor, eu não queria mais nada na vida, eu queria ter essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. O problema é que a gente busca a paz que o mundo tem. É a segurança financeira, é o bom trabalho. Paulo, em Romanos 1,18, nos faz um alerta. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É fato que cada dia que passa, nós temos visto essa impiedade, essa perversão humana se proliferando. Isso é fato. Mas também, irmãos, é fato que, independentemente do que possa vir sobre nós, nós temos a promessa de Deus, que aquele que perseverar até o fim será salvo, para desfrutar daquilo que teu olho nunca viu, teu ouvido nunca conseguiu ouvir, e nem passou pela sua mente, aquilo que Deus está guardando para nós. Será que não vale a pena viver essa cruz de Cristo, que ela é suave, o fardo dele é leve? Nós vamos cantar neste momento um cântico, que é aquele cântico que eu gosto muito, Rompendo em Fé. Vou chamar os irmãos do louvor, Rompendo em Fé. Esse cântico eu tive a oportunidade de conhecer no momento mais difícil da minha vida. Um momento onde, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei desempregado, com 2 filhas pequenas. Primeira e única vez na minha vida que eu pedi um dinheiro emprestado ao Paulo Moisés, que todo mundo conhece, que não está aí. Tá? Tá ali, ó. Ele lembra. Eu ali atrás. O carrinho dele entrou. Eu olhei e falei assim: é ele. Pedi R$1.000 para ele. Ele me emprestou na mesma hora. E eu paguei rapidinho também, porque eu tenho pavor de nego pensar que eu sou caloteiro, porque quem deve tem que pagar. Eu construí minha casa, fui fazer toda a parte de acabamento dela de granito que eu precisava. O dono da empresa de granito me deu um orçamento que era altíssimo na época, acho que era R$9.000, 17 anos atrás, 20, não sei. E eu olhei e falei assim: não dá. Ele olhou para minha cara de novo e falou assim, falou bem assim: vou fazer o seguinte com você, eu vou fazer tudo, você me paga quando puder e da forma que você quiser pagar. Eu não aceitei, eu falei: não quero esse negócio não, isso é doideira. Mas eu não aceitei porque o meu medo era dele achar, a primeira noite, quando eu fosse para casa dormir, pensar que ele pudesse estar pensando: aquele vagabundo vai me dar o calote. Eu estou convicto que eu vou ajudar ele, mas ele vai me dar um trambique. Pensei, voltei lá e aceitei. E acabei pagando em 3 vezes, não sei nem como é que eu paguei. Deus foi tão bom para mim que eu paguei aquele negócio em 3 vezes, que enquanto eu não pagasse aquilo, eu estava desesperado. Esse é o princípio de um cristão. Eu ensino para minhas filhas: vai no supermercado, R$1, 95 centavos, chegou em casa, me devolve meus 5 centavos. Eu te mandei você comprar, te dei 1, custou 95, me devolve 5. Eu não vou ficar mais pobre nem mais rico por causa de 5 centavos, mas é um princípio que eu ensino a elas: devolvo os 5 centavos, porque não te pertence. Estou devendo R$3 o laranja que não está aí hoje. Esqueci não. Terça-feira, peguei com ele aqui para comprar um salgadinho da Jennifer. Falei assim: laranja, eu prefiro dever a você do que dever a Jennifer.
Domingo que vem você pode ter certeza. Na terça-feira, aliás, R$3 na mão dele. É o meu princípio. Então, irmãos, esse hino diz assim, ó: minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Elas não são maiores do que Deus. As suas provações, os seus problemas não são. Deus te criou. Deus te dá vida. O que é seu problema para Ele? E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Irmãos, outro dia eu vi uma crítica dura sobre esse cântico. É aquele povo que gosta de contestar tudo, questionar todo mundo, meter o pau nos evangélicos. Irmãos em Cristo, dizendo que o andar sobre o mar é essa pregação fácil, que se você tiver problema, tem problema não, Deus vai fazer você passar por cima do mar, você vai sair vencedor do outro lado. E ele dizia, não é assim. Ele não entendeu nada. Irmãos, o mar são os nossos problemas. O abrir ou não abrir do mar representa a solução desses nossos problemas, que está no poder e na vontade de Deus em solucioná-los ou não. Esse é o abrir ou não abrir, está nas mãos dele. O andar sobre as águas é a condição que Deus nos dá de suportar os nossos problemas enquanto eles não forem solucionados. Você passa o mar, você não vai se afogar não. Deus vai caminhar com você. Ele vai fazer você caminhar. Estevão tinha fé e foi apedrejado até a morte. O mar não se abriu para ele. O mar não se abriu da maneira que a gente quer. Mas na hora do seu apedrejamento, na hora que estava recebendo as pedradas na cabeça, o Espírito Santo o fez andar sobre as águas. Porque lá em Atos 7, 55 a 52 diz assim, ó: Estevão, cheio do Espírito Santo, tomando paulada, pedrada, mas cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele morreu vendo a presença de Deus. Eu tenho certeza que naquele momento Deus estava consolando. Estava. Independentemente, irmãos, de qual seja o problema que estejamos passando, ou virmos a enfrentar pela vida, vamos em frente, vamos com as mentes, com os nossos olhos fixos no Senhor, confiantemente nele, lembrando de Hebreus 12, que diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque é essa fé que nos leva à vitória. Amém, igreja?